Olá, pessoal, mais uma vez aqui na rede, né? Que bom, né, que Deus nos deu isso, né? Tem gente que acha que inventou e deu para gente. Não, não, isso foi Deus, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Eu estou aqui mais uma vez com essa profissional maravilhosa que é a Karen. A Karen a gente não pode chamá-la de maravilhosa, não, porque ela não gosta, mas pode falar que ela é competente, né? E o nosso Sim. encontro aqui hoje, né? Nós estamos num projeto, tá? Que a gente quer conectar saberes, tá? Nos saberes que nós temos atualmente. Porque o yoga tem 5.000 anos. 5.000 anos atrás ele já tinha status de ciência. E o médico fala com você para você não fazer yoga. É terrível, né? Eu não vou discutir isso aqui. Mas hoje nós viemos aqui porque a Karen já tem uma carreira internacional, ela já falou isso para a gente no outro encontro nosso, uma experiência que ela teve com pessoas do mundo inteiro, lá nos Emirados, né? E você sabe onde nós paramos, né, Karen? Eu queria que você fechasse isso, você tem o tempo que você quiser, tá? O segundo tema nosso hoje é o RIE, tá? Que é um sistema francês criado por uma grande yogi, tá? E a gente vai começar, nós vamos gastar várias vezes aqui no ar falando do yoga e vamos começar com o Rie. Eu queria que você começasse de onde você parou, né? Essa experiência maravilhosa sua, nós já temos já uma live no ar, né? Vamos lá com você. Olá! Sejam muito bem-vindos aí, todos, todas. Muito obrigada, Luísa, aí, pelo convite, né? Novamente, para a gente dar continuidade aí Eu e queria que você se continuar apresentasse mais conectando uma vez. saberes. Eu Eu sou a queria que você. Karine Faria Cunha, eu sou neuroeducadora, tenho especialização em neurociência e sou professora de inglês, né? Sou fundadora da metodologia e sistema de aprendizagem Brainwave, né? E a gente falou na nossa última live sobre a experiência que eu tive no Congresso Internacional em Dubai, o Congresso de Educação Internacional, com mais de 45 representantes de diferentes países, onde a gente discutiu a educação básica, né, até 12 anos de idade. E hoje eu gostaria aí de fechar, na verdade, fechar e puxar o gancho justamente para o RIE, né, que é a yoga na educação, que é esse projeto aí, que é essa pesquisa, e é um projeto maravilhoso e que tem tudo a ver com, na verdade, um painel que eu participei e que tem tudo a ver, na verdade, com neurociência, né? Como que o cérebro funciona, sistemas neuroinformados de ensino e como que isso contribui realmente para a formação das pessoas, né? Desde criancinha até digamos assim, a vida adulta, né? É sempre tempo de começar esse tipo de prática, né? Mas o painel em questão que eu fiz parte lá foi justamente sobre o ensino e aprendizagem experiencial. Ah, é engraçado isso que eu até, na verdade, tenho o conceito em inglês, que é o experiential learning, e, para te falar a verdade, eu dei uma fuçadinha, tive que dar uma pesquisada para poder realmente ver o que é usado em português, porque Eu eu não posso, ouço falar desse experiencial, né? De tanto que as pessoas não têm falado e não têm usado, eu né? posso Assim, comentar isso aí? sim, claro. Eu, no meu trabalho, desde o início, eu coloquei a palavra que eu venho da biodança. Na biodança, nós usamos a palavra vivência, tá? Vivência não é como se, tá? Não é psicodrama, não é teatro, e nada contra o psicodrama, porque eu sou fã do psicodrama, tá? Sou fã do teatro, tá? Mas a vivência, você não entra no como se. Você não está representando um ator, tá? Você está vivendo alguma coisa, tá? No seu físico, no seu emocional, no seu mental e no seu supramental. Isso é muito sensível, tá? O pessoal nosso vai até um certo ponto só,
Então, no meu trabalho, o tempo inteiro eu uso a palavra vivencial e vivência. Então, eu vou dar uma palestra, eu falo com uma pessoa que a palestra é vivencial. A pessoa fica. Eu poderia falar que é experiencial, fala a palavra, eu fugiu aqui. Inicial, Experiencial. A gente até. Porque eu sou engenheiro, né? Eu venho da lida, né? Eu venho da fábrica, eu venho da forja, né? Porque a engenharia é isso, né? Entendeu? Então você pode seguir aí, que está muito bom, mas essa palavra a gente tem que aprender a usar e o pessoal brasileiro estranha, né? Na nossa língua, o exatamente. pessoal E vivencial, como você disse, eu acho que é mais é mais forte fácil ainda. ainda, né? Acho que é mais. Acho que fica mais adequado ainda, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quando a gente realmente aprende, né? Porque aí justamente o foco lá era comparar e contrastar técnicas e sistemas antigos e ultrapassados, vamos colocar assim, onde o que era colocado em questão era memorização. Então, o que era avaliado era o quanto e o tanto que aquele aluno memorizou, né? Faz o teste e pronto. Conseguiu a nota, passou de ano, não é isso? Eu, inclusive, Acho que está ficando mais claro que isso não é aprendizado, é muito né? pouco, né? É muito É pouco. muito Né? pouco. Você vê que Exatamente. o QI hoje, tá? Ele tem várias camadas, né? Exatamente. A pessoa olha para você, como você é muito esperto. Meu apelido sempre foi pergunta, tá? Se eu fosse japonês, eu era topo do povo japonês, porque a coisa mais importante para eles não é a primeira pergunta, tá? É a sequência de perguntas que você faz a partir da primeira pergunta. Tá? Eu posso ter alguém aí do meus colegas de quartel, né? Meu apelido no quartel era Charles Question. Carlos Pergunta. Você acredita? Eu fui para a biodança, tive um problema, nós levamos uma mulher especialista nesse tema, tá? E aí uma menina virou para mim e falou assim, uma psicóloga, colega nossa, né? Entendeu? Eu disse, você está perturbando muito, você pergunta muito. A Jortalina, mulher, aquele monumento de mulher, né? Ela já chegou, já ficou todo mundo com problema, porque a mulher, ela não chega sozinha, ela chega com a beleza, com o charme, com a sensibilidade, é muita coisa, né? Com o tanto de doutorado que ela tem, pós-graduação, né? Ela falou, Luiz Carlos, eu vou te falar que eu já senti que suas perguntas são muito inteligentes, desse jeito, tá? E eu gostaria, tá? Que você continuasse perguntando na minha sala, na minha aula. Alguém aí é contra? Nereida, que foi para o andar de cima. Eu tive um problema com uma colega lá, nossa, lá no curso, que eu estudei com a Nereida há muito tempo. Tá? A moça falou, você perturba a aula, você faz pergunta. Entendeu? Aí levantou uma amiga nossa, Luiz Carlos, continua perguntando, porque a sua voz é um charme, tá? As suas perguntas são muito inteligentes, e a Nereida, tudo que você pergunta, ela joga para frente. Gostou? E a última agora foi na biodança, tá? Uma colega nossa estava muito transtornada com religião e futebol, tá? E ela fez uma pergunta e eu tentei responder. A facilitadora virou e falou assim, Luiz Carlos, aqui a gente não conversa nem sobre futebol e nem religião. Eu continuei indo à aula 2 vezes por semana. Eu fiquei 3 meses calado na sala, que eu sou disciplinado. Tá? Aí a turma reuniu um dia, falou, caso você começa a falar, o nosso grupo acabou. Ficou legal? Então eu acho que você estava indo aí, eu falei demais, né? Que eu sempre falo demais, mas eu tentei trazer a palavra Experiência, vivência. né? Cada um tem um jeito de vivenciar, né? Isso. Cada experiência. E uma coisa interessante sobre isso é o quê? Hoje, até mesmo pelo estímulo que a gente tem com tantas telas, né? E com tantos estímulos mesmo, com a luz,
com muitas informações, né? É muita informação, não só de tela mesmo, eu acho que é tanta informação que a gente tem que absorver. Então, imagina essas crianças, né, na escola, sempre tem também as perguntas das crianças, né? Claro. E muitos professores, eles têm que lidar com isso. E na hora que você entra com o experiencial, os professores, eu acho que eles ficam até sem rumo, né? Porque na hora de falar do experiencial, você tem que dar mais espaço para o aluno. Isso tem nome, né? Na biodança isso chama relato de vivência. Você tem que relatar a sua vivência, você tem que ter esse direito, porque senão a sua identidade anda manca. E o medo do professor de perder o controle, não é isso? Mas é claro que a gente tem que pensar também na forma como isso vai ser conduzido ali na sala de aula e também na questão da, como a gente chama, né, na responsabilidade compartilhada. E isso aí tem que ser o quê? Aprendido, né? A Mas gente não aí você está trazendo um conceito, porque eu aprendi com um amigo meu, ele era considerado, ele foi um dos maiores CEOs da Xerox do mundo, brasileiro, né? E ele foi para a biodança, e chegou lá na biodança e ficou doido com a biodança, tá? O nível do cara, ele falava grego, falava latim, as neolatinas todas, tá? E ele um dia, ele virou e falou assim, Luiz Carlos, eu gosto muito dessa maneira que você fala, você divide as palavras. Eu olhei para ele e falei assim, eu não estou com essa bola toda não, Jorge. Eu dividi a palavra partida para ele. Tá? Ele viu eu falando, nós tivemos lá uma perda, e eu falei que a gente estava ainda na primeira etapa da partida, que é a ida. A gente não sabia os reencontros, a volta. Aí ele pegava todas as palavras. Então, ele falou, vamos trabalhar a palavra responsabilidade? Falei, vamos. Responsabilidade é só responder com habilidade. Quem que tem habilidade para responder? Então, tem que desenvolver a habilidade. Paciência. Tem que ter ciência, sabedoria e paz. Paz, você tem que harmonizar os discordantes. Fiquei doido, né? Entendeu? Então, eu acredito que isso que você está trazendo, continua aí, porque isso aí dá umas 10 lives, viu? Pode continuar. Exatamente. E isso, o que, que acontece? Quando a gente implementa, né, um elemento novo, né? Novo, com aspas aí, né? Porque eu Não tem sou muito. nada novo, né? Né, nada se cria, tudo se copia, e a gente está falando de uma arte aí milenar, né? Como, por exemplo, o yoga, né? Você coloca a sementinha ali, né? Você vai ajudar aqueles alunos, então, no caso, a gente está falando aqui de educação, né? Educação básica, educação infantil. Você vai ajudar aqueles indivíduos ali também a entender como lidar com essas técnicas, né? E aí o Vou jogar uma professor, bomba em você. Termina isso que você está trazendo. Eu vou jogar uma bomba em você para ver como é que você vai sair dela. Pode continuar, fecha aí. E na verdade, então, só para fechar, então, esse medo do desconhecido, né? Porque muitas vezes os professores eles estão nessa de vamos fazer o que já tem sido feito, né? A tal da inércia mesmo, vamos fazer como está sendo feito, é isso aí. E em vez de realmente tentar algo que vai ser mais benéfico, mais produtivo, né? E como eu disse lá no congresso, eu achei maravilhoso, porque é uma coisa que, assim, já está realmente em voga, está todo mundo falando sobre isso, sobre o experimentar mesmo, e isso é totalmente neuroinformado, ou seja, é neurociência aplicada. Com certeza. Levando em consideração como o cérebro funciona. E o cérebro, ele não funciona separado do seu corpo. E se a gente for levar isso para experiência, para vivência, olha só, eu acabei de me preparar aqui na cadeira, não é isso? O aprendizado, por exemplo, ele não ocorre com tensão. Sem E eu não estou dúvida. falando de tensão somente na cabeça. É uma tensão muscular. Tensão é resolução em física, tá? Você tem dois sistemas, então se tiver em tensões iguais, não acontece nada. Tem uma diferença de potencial, acontece. Tá? E é isso que a psicologia,
tá? Os doutos não conseguiram ainda entender. Vai mais um pouquinho que eu vou Seja, derrubar a bomba no você. os indivíduos, né? Cada um que está ali é que vai contribuir para o quê? Para haver um aprendizado. Tá, Porque vai ter uma experiência, vai haver algo diferente ali, né? E a questão da atenção, por exemplo, é muito interessante. Por quê? Porque a partir do momento que você está tenso, né? Num ambiente que você não está se sentindo à vontade, não está com leveza, né? O aprendizado com leveza aqui que eu trouxe até para o sistema aqui. O que que acontece? Cortisol aumenta. O cortisol é o neurotransmissor aí conhecido pelo estresse, não é? Estressado inflama as células do cérebro. E isso automaticamente abaixa o seu foco, a sua atenção, e você não vai conseguir aprender. Então, levando isso, por exemplo, para o seu corpo, o aprendizado começa ali, né? Começa uma postura adequada para aquele momento, para o que você está querendo aprender, né? Então você se abrir para aquilo ali, né? E aí você ter aquela experiência, porque não adianta você estar num momento ali de aprendizado e você não está aberto para aquilo, você está fechado, você está tenso, né? Seja porque está um caos no ambiente, então imagina, gritaria, as crianças gritando, aí a professora que também está desesperada, coitada, dentro da sala de aula, e hoje em dia os professores eles estão com as mãos atadas também, né? mais Porque também estressado que você os não pode alunos. chamar atenção, não pode, enfim, tem muitos fatores aí, né, que contribuem também para os professores ficarem mais tensos ainda, que a autoridade já caiu aí dos professores, né? E aí, o que acontece? Não tem aprendizado, porque é o caos, né? Então, não tem postura, não tem respiração, não tem, né, um disputando com o outro para a hora de falar, né? Então, esse aprendizado experiencial é sobre isso, é você se preparar, preparar seu corpo, preparar o ambiente, preparar o seu cérebro, né? Usar o seu Sentir, né? cérebro ao seu favor, que é o que eu falo, e não contra você, né? Afinal de contas, a gente tem uma ferramenta fantástica e a gente tem que começar a saber usar, né? E isso é desde pequeno, desde criança. E a gente preparar os professores para isso também, porque preparando os professores, eles regulam o ambiente. Assim como os pais, os tutores, eles regulam o ambiente também para essas crianças, né? Para a sua cria ali, né? Então, assim, puxando isso para o yoga, isso, assim, é um prato cheio aí, inclusive para os professores conseguirem ter maior desempenho na sala de Principalmente para os aula, né? professores, Terem né? maior entrega. Eu vou trazer dois dados e vou fazer uma pergunta para você, tá? Eu ensino os aprendizes, tá? Poderia ser chamado de discípulos, porque aluno é alumínio, né? É sem luz, né? E eu gosto Uhum, muito de ter cuidado com as palavras, porque eu estou trabalhando com uma pessoa sem luz, eu estou ferrado, né? Meu aluno é o meu sem luz, uhum. né? Não é por aí, né? Então a gente tem que colocar os pingos nos is, principalmente naqueles is importantes. Então eu começo a fazer meus alunos a contar o dia com 1.440 minutos, tá? A pesquisa atual da psicologia positivista americana, e os americanos falam que nós somos chamados, olha só para você ver, 1.800 vezes para falar sim ou não durante o nosso dia. Ficou legal? Diante 1.800 vezes para dizer sim ou não durante o nosso dia, que tem 24 horas, 1.440 minutos. Então, se você fizer essa conta aí, tá? Você vê que você não tem nem um minuto para responder sim ou não. Então, é o marketing de interrupção que ninguém quer estudar,
você não tem marketing de permissão, tá? As pessoas não te respeitam, tá? E É estou assim, trazendo, você não tem um minuto de paz. eu estou trazendo isso para ver, e eu vou te falar uma outra coisa. E o pessoal me chama de. Alguns lugares que eu vou no esporte, eles me chamam de bruxo, tá? Principalmente quando eu trabalhei no vôlei, tá? A Leonésia, que é a papa do negócio, ela só me chama de bruxo. Ela acha que eu sou bruxo. Não, eu sou um cara que parei para pensar. Então, a minha atleta chegou toda arrebentada, tá? O professor de educação física e o fisioterapeuta dela acabou de arrebentar ela, tá? Ela tem que relaxar, tá? Ela tem que fazer meditação, ela tem que fazer contemplação, tá? Ela tem que ver como é que ela está fazendo a leitura do sentimento dela. Eu ler meu físico é fácil. Eu ler minha mente é fácil. Agora eu ler minha emoção. Eu estou lá cantando, o cara virou para mim e falou assim: você olhou para essa moça que entrou, o que, que você sentiu? Eu falei com ele, ele começou a rir, porque nós tínhamos sentido a mesma coisa. Eu falei: que mulher linda, hein? Entendeu? Eu senti isso. Só que eu tenho liberdade para fazer isso comigo, tá? E ele achou interessante, porque eu fiquei com a cara boa demais. Depois ela acabou conversando com a gente lá e ela se aprontou para ser a mais linda do pedaço. E estava acontecendo. E eu, se ela tem culpa de ser bonita ou feia, isso não é meu problema. Entendeu? Agora, o meu sentimento, tá? Eu tenho que ler. Uhum. Tá? E eu notei que ela era ainda, além de linda, ela era uma pessoa agradável, era uma pessoa que tratava a gente bem. Na hora que eu olhei para ela, ela sentiu o que, que eu pensei, ela sorriu. Porque tem mulher que você olha para ela, você está achando ela linda, ela quer que você vá para puta que pariu. Entendeu? Então vai namorar o poste, né? Entendeu? E eu, no meu trabalho, eu sou muito claro com isso. E o pessoal me chama de bruxo, porque eu não trabalho com educação. Já falei, nós já conversamos isso. Eu trabalho com reeducação. As pessoas já aprenderam, já foram educadas, tá? Então, como é que eu vou reeducar uma pessoa terceira, quarta, quinta idade, se eu não pegar a criança dela? E se eu pegar a criança dela, ela estiver toda machucada? Tá? Então, eu vou jogar essa bomba em você, para você falar um pouquinho disso comigo, que eu sei que você considera isso. Que você é uma Uhum. pessoa que eu fiz um curso de inglês com você, com 72 anos, tem um ano, né? Entendeu? Eu falei, puta merda. Gostou? Eu disse quando eu falo uns palavrão, né? De obra, né? Engenheiro, né? Puta merda, essa menina mexeu comigo, com o inglês dela. Agora, ela mexeu com um cara de 72 anos, que estava doente, 5 anos atrás quase morreu, ela não mexeu com esse cara. Ela mexeu com uma pessoa que ela preparou. Tá? Então, nós vamos falar depois rapidinho. O yoga tem a sessão de higienização, que a gente faz em toda a aula de yoga. A gente cuida do catarro, que muitas vezes está soprando. Tem gente que você fala catarro, a pessoa passa mal, né? Tem nojo, né? Entendeu? Respiração, tá? Umedecimento da boca, manter saliva na boca. Entendeu? Agora o professor já chega arrebentado na escola, tá? Ele não está conseguindo respirar, ele está respirando só 30% de um que ele pode respirar, 100%. Como é que ele vai trabalhar? Então eu queria que você falasse desse negócio da solicitação, toda hora você está sendo solicitado. E uma coisa que eu sei que mexe com neurolinguística, quando você é solicitado, você responde. Tá? Sempre. Exatamente. O seu cérebro, ele trabalha assim. E essa outra coisa que nós estamos falando aí, essa reeducação dessa criança. Tá? Você põe a pessoa para engatinhar, ela começa a chorar. Tá? Então, Freud explica isso, os grandes psicólogos explicam isso. Com Entendeu? certeza. Fala um pouquinho disso para a gente, que eu falei que eu ia te apertar, né? Olha, primeiramente, eu acho assim que você trouxe a questão de como que a gente é solicitado, essa questão do estímulo, né? Assim, a gente está sendo estimulado, assim. Você Demais, né? trouxe esses dados aí, falando, se a gente considerar os adultos, mas se a gente pensar nas crianças, né? O tanto que eles estão sendo estimulados também e o tanto que eles são tolhidos, né? Ai, meu Deus. Você falou o que eu queria.
Porque se você Aí, solicitasse e deixasse, exatamente, porque você aí, solicita e tolhe, corta. olha como é que um dado também é super importante para a gente começar a pensar como que o cérebro funciona. As nossas decisões, elas são normalmente, assim, a gente pode voltar a falar mais disso, até para a gente terminar, né, que a gente já está com um tempinho curto aqui. Mas não preocupa com o tempo, não, nós vamos resolver o problema do tempo, tá? Já Ah, andamos quantos minutos aí? Tá, a gente está com 5 minutinhos aqui. Mas então, para a gente fechar essa questão da solicitação, toda vez que a gente tem que tomar uma decisão, né? Normalmente a gente decide com o nosso sistema emocional. Sem Muito dúvida. pelo contrário do que se pensa, não é com o nosso córtex pré-frontal, que é onde é o Não sistema é o mais mental, né? executivo, racional. Não. A gente passa 90% do nosso dia tomando decisões e é com o nosso Emocionais. sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, né? E aí, se a gente não tem uma regulação emocional, que a gente consegue meditando, respirando, né? Se a gente não tem essas técnicas aí para a gente se autorregular, a gente está constantemente tomando péssimas decisões durante todo o dia, você imagina. Então, é um dia inteiro que você olha para trás, se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito aquilo. Isso já como adultos formados, né? Então, pegando isso aí, né? Yoga na escola, ensino experiencial, ensinar isso desde criança, em vez de realmente colocar, vamos memorizar coisas que não vão fazer tanta diferença para a Vai formação agregar, daquela né? pessoa como ser humano, né? E virar uma pessoa mais controlada, mais assertiva, que vai tomar melhores decisões para a sua própria vida, né? Então, essas técnicas de ensino experiencial, de você realmente aprender, de ter aquela vivência e realmente usufruir daquilo como ser humano mais tarde, né, com o cérebro mais maduro, mais regulado, é fundamental. E, inclusive, agora voltando assim para os professores, como que os professores que já estão super abalados, já, né? Agora realmente foi reconhecido. Eu não tenho orgulho, né? Mas assim, agora foi reconhecido oficialmente como profissão de alta insalubridade Insalubridade. mental, né? A gente já sabia disso, mas agora realmente falaram, não, agora realmente a gente Até que tem enfim a que pesquisa chegou, né? dar o braço a torcer, né, para os fatos. E aí que entra o quê? A participação da comunidade. Então, desde o professor, mas os pais também, né? Que é aquilo que a gente falou na última live, nos últimos encontros que a gente teve, dessa visão que eu acho que tem que mudar, que a gente tem que encontrar mais e conversar sobre isso e implementar isso na educação, né? Não só no Brasil, mas em geral, né? Assim, disseminar, né? As crianças dentro desses adultos, porque foi dali que gerou-se muitos traumas, muita reatividade, provavelmente, né? Muito comportamento ali agressivo, explosivo, e que normalmente gera muita consequência ali negativa, né? Então, essa reeducação é que vai ser o cerne, eu acho, aí de tudo, né? E realmente levar isso para as crianças, né? Desde as crianças ali de 3, 4 anos, ensinar coisa básica de a massagem. Eu achei fantástico, uma das massagens que eles ensinam, sabe? Se você faz aquela massagem desde criança, né? Se o menininho, a menininha, ele já tem aquilo ali, imagina o tanto de coisa que ele vai evitar pelo resto da vida. Gente que tem sinusite, que tem que tomar antibiótico, tanto que faz mal, enfim. Então, assim, são pequenos detalhes que você pode implementar ali, micro sessões na sala de aula que não vão tomar o tempo de outras coisas que eu não estou falando para a gente não ter os outros conteúdos, né? Na educação, óbvio que não, né? Tem muita coisa que a gente tem que colocar, matemática e tudo, vamos, né? Manter isso aí, mas são pequenas coisas, e pela neurociência, isso
é super produtivo, super benéfico, né? É 2 minutos em cada aula, né? Cada professor que fizer essa técnica vai ter uma experiência ali e um resultado gigantesco, né? Eu Eu acho que, tenho uma assim, experiência. para fechar, é bem sobre isso, né? Assim, é um pouquinho para poder realmente ter uma mudança gigantesca lá na frente, né? Eu vou dar uma caminhada, tá? E vou passar para você fechar nosso encontro, tá? A minha mãe tinha o hábito de botar a gente para dormir depois do almoço, tá? E as amigas dela chegavam lá em casa e ficavam apavoradas. A mamãe falou: eu tenho 8 filhos, na época tinha 6. Se eu não botar esses meninos para dormir, na hora do almoço, eu não arrumo nem a cozinha. E eu aprendi a dormir, tá? Eu sou igual peão. Peão, ele almoça em 15 minutos e dorme 45 minutos em cima dos tijolos, tá? E meus amigos, tá? Engenheiros, estagiários, falam assim: eu não sei como é que o Zé dorme ali, porque eu tomo remédio para dormir e não durmo. Não vou falar mais nada. Isso é uma coisa muito séria. E aí eu lembrei de uma coisa, tá? Eu fui fazer um trabalho com o pessoal idoso, num asilo, tá? E a mulher começou a chorar. Ela estava com Alzheimer e começou a chorar. Você vê que a pessoa lembra, né? Esses negócios aí, esses diagnósticos aí, a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas eu não vou falar mal de medicina, mas eu vou, nesse Conectando Saberes, nós vamos trazer professor Suzuki, nós vamos trazer Pestalozzi, tá? Nós vamos trazer Maria Montessori, né? Nós vamos trazer os grandes, tá? E colocá-los à prova, né? Entendeu? Porque a Marina Montessori chegou uma hora que ela falou assim: não, não tem criança louca, não. Depende do Uhum. meu sistema de ensino, entendeu? E aí eu falei com o pessoal, falei: hoje nós vamos fazer um negócio. Nós estávamos numa cadeira com aquelas coisas de escrever, sabe? Cadeira, você tem uma plataformazinha nela. Aí eu Ah, falei: aquelas terminou, carteiras de escola, né? terminou a aula. Aí eu cantei uma música com eles. Eu cantei a música Agradeço a Vida, que é um mantra, né? Tá? E pedi o pessoal para fazer isso aqui, ó, e botar a testa, relaxar. Todo mundo fez, inclusive eu. E essa tal mulher que tinha o tal do Alzheimer, o tal alemão lá, tá? O melhor depoimento foi o dela, tá? Ela, na época, tinha mais de 80 anos, tá? Aí eu faço sempre o relato de vivência dos meus trabalhos, perguntei, né? Ela falou: quero falar primeiro. Eu lembrei da minha professora de jardim de infância, 80 anos atrás. A gente terminava o recreio, tá? A gente entrava nessa posição para relaxar. Tive que chorar, né? Entendeu? Então, Fantástico. E olha só, para terminar, só para a gente não cortar a transmissão, porque vai ser 3 minutinhos, Luiz. você pode Isso fechar? aí, olha só, dá totalmente a ênfase do experiencial. Você trouxe ela com a experiência, a vivência A de vivência fazer o dela. mesmo movimento que ligou ela à infância e que a memória dela não estava perdida. Né? O alemão E, aí dela não pegou ela totalmente, tá vendo? é, A e, memória é fantástica. E com a experiência, com a vivência, você tem um aprendizado. Né? e eu vou Então, fechar o assim, eu RIE. acho que para fechar é isso, gente. Eu acho que entender como o cérebro funciona e levar isso aí para frente é o que a gente tira disso hoje. Assim, eu acho que né? Você quer falar mais alguma coisa? Vamos Não, eu quero fechar só aí. fechar, eu vou deixar fechado. Nós falamos do RIE aqui hoje, sabíamos que não dava tempo, tá? Nós vamos estar falando do yoga e desse método testado. A mulher que criou ele, criou na década de 70 na França. E isso foi aplicado contra todas as vontades na educação francesa. Tá? Então, nós Uhum, vamos trazer isso para a gente ver que isso funciona. Né? Então, eu queria deixar um beijo no coração de exatamente. todos, agradecer, né? E queria só te fazer uma pergunta para você fechar. Você viu que lá nas suas Vai estranjas, lá, né? cortar. No seu passeio, né? O pessoal está com os mesmos problemas nossos, ok? Exatamente.
Então é isso aí, gente. Voltem aí que a gente vai falar mais. Thank you. Muito obrigada, pessoal. Beijos no coração.